sou a Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a minha conversa aqui é sobre a questão de adolescentes e a vida digital. A gente vai fazer aqui comentários sobre alguns aspectos da série Adolescência da Netflix, com a psicóloga, neuropsicóloga, especialista no atendimento em infância e adolescência, Valdeli Vieira, e a psiquiatra e psicanalista Ana Carolina Barcelos Vieira. Bem-vindas. Obrigada. E eu aproveito para pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube, deixar seu like, se inscrever no canal, se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast, deixe estrelinhas pra gente. Nós estamos no Instagram também, @PitaiaCast. Se você gosta desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Bom, meninas, a gente resolveu aqui conversar, isso veio de uma conversa minha com a Valdeli, né? A Valdeli ficou muito preocupada pelas discussões que ela ouviu sobre a série e até me falou, olha, acho que tem coisas que não estão sendo ditas. A gente já passou um tempinho, acho que ainda não abaixou a poeira, né? Porque além dessa série, tem muita coisa acontecendo. Uhum. Assim, algumas semanas depois da série, acho que um mês depois, a gente teve uma notícia de uma menina de 8 anos aqui no Brasil, que faleceu devido a um desafio feito por redes sociais, que é aquele desafio dos desodorantes. A menina inalou desodorantes e foi ela foi encontrada em casa, junto com o celular, já desfalecida, e acabou não resistindo e foi a óbito. Quer dizer, além da série, assim, coisas estão acontecendo e continuam acontecendo, coisas que permeiam essa relação dos adolescentes, crianças e adolescentes com as redes sociais, com esse mundo digital. Né? Então, acho que assim, é uma discussão que acho que vai passar o tempo, a gente ainda vai estar falando sempre coisas importantes aqui, né? Especificamente a série que a gente vai abordar aqui, a gente resolveu falar, e a gente vai dividir um pouquinho até as nossas em tópicos, a gente só se organizou, porque a gente percebeu que na série são 4 episódios. Nessa série, gente, vai ter spoiler. Eu acho que já passou um bom tempo da série, mas a gente nunca é demais avisar, né? Acho que todo mundo que se interessou assistiu, mas se tiver alguém que não tenha assistido, a gente vai acabar falando algumas coisas que são spoiler. Então, a gente vai falar... É uma série que tem 4 episódios. O primeiro é quando é deflagrado, o menino, o adolescente é preso, e aí, meio que no final do último episódio, a gente descobre qual que foi, porque fica um suspense, né? O que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu. A gente descobre o que aconteceu, que foi... Ele está sendo acusado pelo assassinato de uma colega de escola. Esse é o primeiro episódio. Depois, o segundo episódio vem com enfoque na escola. O terceiro é uma entrevista com uma psicóloga, ou psiquiatra forense, que está fazendo um relato exatamente para o juiz. E aí, nesse episódio, é muito retratado a vida do menino, da escola, a relação dele com o digital. E o último episódio são os pais. A gente percebe que o enfoque são os pais. Então, a gente vai conversar, se organizando nesses três enfoques. E a gente vai falar também um pouquinho sobre a questão das empresas, que não foi colocado na série, mas eu acho que é uma coisa muito importante que tem que ser né? As empresas, as Big Techs. Então, a gente, pensando na escola, eu queria perguntar para você, Valdeli, eu queria falar especificamente sobre essa escola, porque eu acho que, como essa escola também tem a ver com o que aconteceu. Como que essa escola foi retratada e quais são as impressões que você tinha sobre essa escola que esse menino estudava? É complexa, né, essa pergunta. Assim, uma coisa que me chamou muito a atenção,
primeiro, é como a escola se apresenta fisicamente. Então, durante a série, né, a filmagem, então, os profissionais, eles vão atrás da diretora, orientadora, e aí vira no corredor e vira no outro, e sobe, desce, vai, meio tem labiríntico, sala. assim. Meio labiríntico, né? Isso me chamou muito a atenção e me fez pensar muito sobre o labirinto que é a adolescência, né? Então, isso foi alguma coisa que me chamou a atenção. Aquelas salas todas, né? E era uma sala que, num determinado momento, tinha um corredor que tinha uns desenhos infantis na parede, aí a gente imaginava que ali era um espaço para criança, mas não, era dos adolescentes, porque também tem essa questão da adolescência enquanto uma fase, né? Onde eles precisam se despedir da infância, mas ainda há o infantil dentro deles, enfim. Então, me chamou muito a atenção essa questão física da escola nesse sentido. Depois, tem uma cena que a policial está conversando com o parceiro dela e ela fala do cheiro que tem na escola, né? Um cheiro de vômito, né? E tudo mais. E, na verdade, você olha, assim, conforme a escola é retratada, não parece ser um espaço sujo, né? Mas eu fiquei pensando o quanto que essa fala também fala de um abandono, também se refere a um abandono ao qual muitas vezes a adolescência é submetida, né? E aí depois tem um espaço onde eles vão, tem uma cena que todos vão para um espaço que tem um alerta de incêndio e que também é um espaço aberto, um espaço que se assemelha a um terreno abandonado. Então, tudo isso me chamou muito a atenção, né? Eu acho que são sinais que remetem muito a essa questão de como a adolescência é tratada, é vista, é deixada, é abandonada, não é acolhida, enfim, né? Então, este certo abandono se reflete também nas salas de aula, né? Então, os adolescentes estão abandonados na sala de aula, os professores colocam filmes para eles assistirem, né? Então, e eles estão ali num conflito e aí o professor vai no toalete, né? E eles ficam lá assistindo o filme, quer dizer, não tem uma relação ali, né? Existe um abandono dentro da sala de aula. Tanto que a única sala de aula aonde, pelo que eu me lembro, que não tem um tumulto quando eles chegam, é uma sala de aula onde há um professor que está interagindo com os alunos. Entendi. Né? Então, achei também isso bastante interessante, como aquela outra cena onde a orientadora está falando com a melhor amiga da garota que foi assassinada e fica evidenciado as dificuldades dela, e ela fala de um abandono também, né? E aí a orientadora fala assim, eu vou chamar, não seria bom você falar com um psicólogo, né? E ela tem uma discussão do tipo, outra vez você vai me encaminhar para um psicólogo, não que um psicólogo, claro, não que não seja importante, mas acho que aquela cena fala de uma questão do quanto que aquela orientadora está disponível àquela adolescente para escutá-la, ou o quanto tem uma questão de, olha, vai falar com um psicólogo. Não quero lidar com isso. Exatamente, não quero lidar com isso. Então, para mim, o que fica daquela escola, né, é uma representação de um abandono, né? Então, eles estão ali à sua própria sorte. Não tem relações de cuidado ali. Interessante, Val, isso que você falou é muito interessante porque isso também se refere muito à linguagem, né? Linguagem, eu estou falando, claro, nesse caso representada pelo cinema, né? Por um filme, né? É uma entrelinha, né? Na verdade, essa linguagem. Isso que você falou do labirinto, na verdade, a série toda tem essa técnica de você fazer o filme em um take só, né? E isso não é interessante você notar isso, porque não é somente não é uma escolha aleatória, eu sinto, né? Esse um take só. É exatamente para representar o labirinto, né? Da vida, né, de um adolescente. E tudo isso, a maneira como as coisas são retratadas, não só a história em si, não só o roteiro em si. O roteiro está em primeiro plano, mas tem muita coisa nesse filme em segundo plano, muito rica para se comparar, né?
E, Ana, quais os impactos de relações não saudáveis na escola, né? A gente já observou essa escola, na saúde mental. Então, o adolescente, ele está numa fase de vida em que ele está buscando, ele está exatamente em transição. É a fase do desenvolvimento nosso, onde nosso cérebro adquire maior volume. Ele anatomicamente muda. E também nessa fase ocorrem as podas sinápticas. Então, é uma fase de plena ebulição em termos de aprendizado e de sedimentação identitária também. Então, por isso o adolescente muda os gostos, muda o grupo de amigos, e isso faz parte da fase. Mas no caso, por exemplo, de um adolescente que está vivendo essa fase em sua plenitude, ele tá nesse momento se afastando um pouco dos pais, daquela posição, vamos dizer, um pouco mais... não é submetida necessariamente, mas ele está um pouco mais abaixo, ele está mais passível da influência dos pais, e ele vira o olhar dele para o grupo, buscando uma espécie de reconhecimento, pertencimento, um senso identitário. Então, nesse sentido, as posições, as crenças, como até você falou de linguagem, né? Isso é muito interessante. Até como os colegas se comunicam, acaba sendo tudo elemento para aquele adolescente aprender e se constituir também, né? Quem ele vai ser depende muito dessa convivência também. É da convivência com os pais, dos valores que os pais passaram? Sim, claro. Mas também desse grupo. Então, claro que eles são suscetíveis, eles estão... vamos dizer assim, e é normal que sejam. Ao mesmo tempo, quando há muitos sintomas circulando, pode ser que esse adolescente ele também embarque nessa. Mas você fala sintoma, tipo, no grupo? Sintoma no grupo. Por exemplo, cutting, que está sendo muito frequente, né? E quase que vira uma espécie de linguagem de pertencimento. Olha, minha amiga se cortou, no outro dia eu fui lá e me cortei também, né? Então, vira uma espécie de vamos dizer assim, comunicação quase entre os adolescentes. A mesma coisa a certos grupos, era o grupo de gamers, antigamente grupo de xadrez, grupo do handball. Os roqueiros. Exato, os roqueiros, os sertanejos, não sei o quê. Agora, isso se transmutou, né? Segundo o nosso tempo. A gente está imerso, então, no digital. E essa transição, ela também aconteceu de maneira relativamente rápida, para não dizer hiper rápida. E agora os grupos, eles têm uma outra cara, né? Para usar a linguagem dos adolescentes, uma outra skin, né? Eles têm uma outra skin, são um pouco diferentes, mas então vão ter os Red Pill, enfim, a gente chega lá, né? A gente vai chegar lá, né? Ô, Val, agora falando a gente entrando já agora, né, nessa... Ana já introduziu os adolescentes e aí os pares. Você acha que as redes mudaram as relações dos adolescentes ou, na verdade, ela só amplificou o que já existia? Tem alguma coisa de diferente hoje? Tem, né? Tem, claro que tem. Amplificou, não é? Porque a adolescência, ela é uma fase onde existem mais conflitos, não é? E conforme a Ana falou, isso é da adolescência, né? Nessa busca de diferenciação, de constituir uma identidade, um lugar no mundo, não é? E eu penso que a rede social, ela amplificou isso porque ela oferece um outro campo para esses conflitos acontecerem, né? E um campo onde tudo se pode falar, né? Um campo sem filtro. Né? Então, tá aí o cyberbullying. Sem muita vigilância, né? Exatamente. Porque antes você fica imaginando, antigamente não tinha essa coisa digital, os jovens se reuniam ou um na casa do outro, ou mesmo que se fosse numa praça pública, mas sempre tinha a gente olhando, né? Sim, sim. E os conflitos existiam nas relações que aconteciam ao vivo e a cores, não é? Então, essa presença, ela também permite ao adolescente controlar um pouco os impulsos,
né? Ele está ali no grupo, tem outras pessoas, né? Então, o grupo também funciona como um regulador externo, digamos assim, não é? Agora, quando você está diante de uma tela, tem a tela, né? Então, não tem filtro, muitas vezes não tem o controle da impulsividade, não é? Não tem, parece que não tem nenhuma barreira. Exato. Porque, pelo menos, quando havia o outro olhando, ou essa presença, o adolescente, ele sintoniza muito, e ele sintoniza rapidinho. Então, ele vê o que ele causou no outro com aquela fala. Se causou estranhamento, se causou ressonância, se o outro concorda, se não. A internet parece ser um campo onde isso vai, vamos dizer assim, sem nenhuma comporta, né? E o adolescente, ele é, por natureza, mais impulsivo, por essa coisa da formação cerebral. O córtex pré-frontal não está totalmente ainda, vamos dizer, formado. E demora um pouco até isso se constituir. Esses controles inibitórios vem muito dessa região. Então, o social poderia ser esse freio. E agora não tem isso, né? Tanto mais. Os espaços de convivência, eles também estão permeados pelo digital. É muito comum a gente estar na presença e tá todo mundo... Só no digital. Exato. Né? Adultos, adolescentes, até crianças. O lugar, digamos assim, a alma está em outro. Exato. Né? É muito louco, né? E, Ana, falando nesse ambiente, assim, no filme, na série, quando ele conversa, naquela conversa que ele tem com a psicóloga, ele fala de grupos que ele participa, né? No caso, são os céus, né? Assim, de que forma você acha que... Tem os Red Pills também, né? Tem um léxico todo, né? Tem. Você acha, assim... de que forma esses grupos extremistas, eles conseguem aderência, mas de pessoas com questões mentais? Porque a minha questão, às vezes, o que cola em alguém, né? Até que ponto um adolescente... Eu sei que é difícil de ter discernimento, mas até que ponto um adolescente consegue olhar para o que é dito nesse tipo de grupo... De fórum, né? De discussão. Desse tipo de grupo, e falar, não, gente, isso é um absurdo. Ou, e assim, qual é a barreira dele simplesmente se entregar, se identificar e praticar atos? Sim. Né? Igual a gente viu no show da Lady Gaga. Não teve o show da Lady Gaga, que foi há pouco tempo, show gratuito lá em Copacabana. A polícia não desmontou acho que um homem mais velho estava no Rio Grande do Sul e tinha recrutado alguns adolescentes para explodir bomba no show. Sim. Né? Então, acho que por que, então, que isso daí acontece, né? Assim, do ponto de vista... Eu acho que, para mim... que eu fico curiosa do ponto de vista... Será que... É que eu vi um documentário também na Netflix também, que acho que Segredos da Mente, e aí tinha um episódio sobre isso. Por que exatamente existe essa aderência para alguns grupos extremistas? Eles contam alguns casos, e eu reparei que os casos que eles retrataram, também vou deixar o link dessa série, nesses casos sempre havia eram pessoas jovens, mas eles contavam a história dessas pessoas jovens e sempre havia alguma questão na adolescência de abandono e também alguma questão mental. Eu fiquei, será que... O que tem a ver para haver essa aderência? Então, às vezes os jovens que não tiveram vínculos mais sólidos nas relações fundantes, né? E que houve negligência, sobretudo a questão de negligência no sentido de uma falta de formação de vínculos cheios de afeto. Porque até na família do adolescente da série, a gente pode ver que tem o pai, tem a mãe, tem a irmã, e estão todos ali, aparentemente uma família, vamos dizer assim, padrão, né? Normal, exato, relativamente funcional, tudo certo. Mas se nota que esses papéis, eles são operativos. O pai é o provedor, a mãe é do lar, a irmã dele e tal, mas parece que
O adolescente, ele, como a Valdeli falou na escola, ele também entrega a própria sorte, porque ele passa o dia inteiro no computador. Então, parece que a falta de convívio, mesmo que seja para ter conflito, para ter uma espécie de embate, assim, a gente, como ser humano, a gente se forma também pelo vínculo. Quando há um esvaziamento desse vínculo, sobretudo nas relações fundantes, isso é muito grave. Então, cria uma espécie de avidez por esse vínculo onde a pessoa encontrar. Porque a gente se forma a partir daí. Né? A gente vai imitando nossos pares, as pessoas. Como é que a gente aprende a falar nosso idioma? Por imitar. A gente vai, né, fazendo esse processo. A gente se forma também na interação com o outro. Mas quando isso está muito, vamos dizer, não está adensado, quando essa relação ela não está muito... Essas relações, não precisa ser uma só, mas quando elas não estão muito bem constituídas, essa espécie de avidez pelo vínculo, uma avidez por conexões, por pertencimento, por formação identitária, é como se fosse uma espécie de imã, quase, né? E a pessoa pode ter sintomas diversos que podem ser secundários a esse processo. Então, ela pode estar num processo depressivo, ela pode ser usuária de substâncias. Tudo parece busca por contorno, por preencher esse vazio, que talvez não foi abordado ali, vazio afetivo, que talvez não foi visto quando ela era muito... O desenvolvimento era muito incipiente. Então, acho que, partindo daí, a gente tem as apresentações diversas desse sintoma de vazio e ele pode também, ao longo do seu desenvolvimento, chegar a se mostrar, vamos dizer, ter essa apresentação como identificação desses grupos extremistas e até atos, né? Pessoas também... Os adolescentes, em geral, são mais impulsivos, né? É verdade. Eu penso que tem também, Ana, não sei se você concorda comigo, mas para a gente se constituir como seres sociais, não é, e viver em sociedade, isso se faz à custa da repressão, né? Também, sim, claro. De muitos desejos, né? Que então, a gente contém. Exato, a gente reprime para se tornar um ser social e viver em sociedade, e porque também isso promove outros ganhos, não é? Ser um ser social, né? Então, nesses grupos extremistas, o que acontece? Eles dão um lugar para aquilo. Exato. Para a existência, o outro é visto como um sujeito. E assim, e dá um lugar para aquilo que foi reprimido, né? Então, ele legitima isso, né? Tanto que, e aí isso não é só da adolescência, é do ser humano, muitas vezes a pessoa ela é capaz de fazer em grupo o que ela jamais faria individualmente. Ah, verdade. Não é? Porque o grupo legitima, o grupo dá o lugar para esses componentes, não é? Então, na adolescência, aonde as estruturas, né, ainda estão em formação, estar nesses grupos, como diz a Ana, tem essa questão do vínculo, do preenchimento do vazio e da legitimação. Que muitas vezes não existe em outros espaços. Sim, né? exato. Que a gente já falou. O Val, você acha que... A gente está falando do vazio da adolescência, mas você acha que, voltando um pouquinho, os traumas de infância, você acha que eles... acontecimentos extremos, eles também podem desencadear em alguma coisa lá na frente? Eles deixam marcas, com toda certeza, não é? Agora, é claro que tudo pode ser ressignificado, não é? Mas que as marcas ficam. Não é? E, Ana, você acha que essa geração de hoje, de adolescentes, ela está mais ansiosa? A gente vê bastante notícia, né? Ela realmente está mais ansiosa, mais depressiva. Você já falou do cutting, né? A gente tem notícias do aumento de suicídio também. Sim. A gente pode relacionar isso com redes? O quanto? Eu acho que talvez sim, porque
a gente está vendo a disseminação do uso das redes sociais e o aumento exponencial do adoecimento de adolescentes. Então, esse pode ser, não deve ser o único, mas deve haver alguma associação. E sim, me parece, eu acho que as estatísticas mostram, por exemplo, o suicídio já é a segunda causa de morte entre 14 e 19 anos no mundo. Nossa. 14 e 19. Então, são os sujeitos cada vez mais jovens, né? Com essa apresentação, vamos dizer, de patologia, né? Do vazio, a questão de acabar até chega no último grau de acabar com a própria existência, com o próprio corpo. Né? Então, acho que se tem relação com as redes, eu acho que pode ser que essa relação possa ser estabelecida, porque a gente consegue ver isso na prática clínica, né? Então, acho que sim. E você sabe, aí quando a gente fala em relação com redes, eu acho que não é somente a relação dos adolescentes e das crianças com as redes. Isso é reflexo da relação dos adultos com as redes também, vocês não acham? Porque isso acaba repercutindo na relação dos pais com os filhos, professores com os seus filhos, seja o que for. É de uma maneira geral, né? A relação que está se adotando com as redes sociais, né? Então, eu vi um podcast onde a Vera Iaconelli falava com acho que podcast da Natuza Neri. Sim. E ela dizia que nós somos um experimento em tempo real das Big Techs. Sim. Né? Mais do que a gente imagina. Exato. Muito mais do que a gente imagina. Sim. Exato. Sim. Porque a nossa relação hoje em dia, ela é sempre intermediada, né? Ela está muito intermediada por esses dispositivos de comunicação digital. Né? Mesmo a gente estando na presença, a gente às vezes saca o celular e... E ela mascara, às vezes, a ausência também, Também, não é? também. Porque muitas vezes você tem a ilusão que você está em relação, porque você troca algumas mensagens ao longo do dia, ou todos os dias. Mas que relação é essa, né? De que relação estamos falando? Né? Eu acho que a gente teve, no começo, um entusiasmo, né? De que nós estaremos mais próximos pelas redes sociais, mas eu acho que hoje em dia todo mundo percebeu, pelo menos... Bastante gente percebeu que você fica cada vez mais distante. Sim. Né? Então, uma questão que eu esqueci de falar na hora que você me perguntou, desculpa, sobre as redes sociais e o adoecimento dos adolescentes, eu acho que esse contexto, ele fica muito evidente, sobretudo, num contexto pós-pandêmico. Porque na ocasião da pandemia, talvez esse processo... que pudesse ser um pouco mais retardado, não tivesse sido a pandemia, a gente foi empurrado para as telas. Né? A gente foi, assim, convocado a ficar, de fato, diante do computador. Empurramos também crianças e adolescentes para isso. E agora, né? É um mecanismo altamente aditivo à rede social. Então, como é que a gente faz para retroceder nesse momento? Medidas estão sendo tomadas, né? Pelos governos, etc. Mas a gente está vendo a que preço, aparentemente, ao custo da saúde mental, sobretudo das populações mais jovens. Né? É verdade. E vocês sabem que a discussão, eu percebi, assim, tendo um termômetro assim, da discussão das redes sociais em relação a essa série, muita gente comentando sobre redes sociais em si, mas começou também acabou tomando um caminho, sabe? Por exemplo, tem gente que condenava a menina por ter cometido bullying, os outros justificavam a ação do menino. Gente, por incrível que pareça, também houve polarização na discussão. Sim. Sobre um assunto sério como esse. Sim. E as pessoas não entendem que... Bom, e aí eu queria perguntar para vocês, será que não se trata de olhar para essa questão de uma forma, assim, mais profunda? Será que essa discussão acabou indo para um lugar simplista demais? Sim, eu penso... E isso é uma questão que a gente vê no mundo e em tudo, né? Esse olhar polarizado sobre todas as situações e ou é certo ou errado, ou é sim ou é não, e é muito mais do que isso, não é? Então, é uma discussão muito rasa você ficar
nesse quem está certo ou quem está menos errado, não é? Isso não existe, né? É muito complexa essa situação, são muitas camadas, quer dizer, nada justifica a morte de alguém, nada, né? A perda de uma vida não é justificado por nada, como também o sofrimento daquele garoto, não é? Claro. Então, eu penso que não dá para olhar para essa situação desta forma, né? Mas as pessoas estão se colocando muito assim no mundo para tudo. Eu queria chamar a atenção só para um aspecto da série que me deixou assim muito, que eu achei também que não foi tão falado, mas ou talvez tenha sido e eu só não tenha visto. Mas a questão da misoginia me pareceu permear toda a série, todos os capítulos, né? Então, por exemplo, ali, quando ele está diante da psicóloga e ele conta das táticas de manipulação que ele usou para abordar a moça, Isso. né? Ele confessa isso para ela. Não, ela tinha rompido, ela não sei o quê. Né? É um momento. Depois também, acho que no último episódio, quando o foco é a família dele, né? Sobretudo o pai e a mãe. A mãe, ela está sendo responsável ali pela regulação afetiva, aparentemente, da casa inteira. Né? Então, assim, qual é o papel da mulher nessa série? Bullying é crime. No Brasil é crime desde o ano passado, desde 2024. Só que homicídio também, né? Quem perdeu a vida foi a menina. Né? Então, o tópico da misoginia me parece também fundamental nessa série. Né? E como faz mal para todo mundo, até para o próprio homem, que acaba ficando refém disso. Porque tem que agir conforme uma cartilha. Né? É um sofrimento para todos. Exato. Todos. Né? Falando nos pais, Val, você acha que no final das contas os pais sempre são culpados do que acontece? Eu não gosto de falar em culpa, mas eu gosto de falar em responsabilidade. Tá. E não só os pais, não é? Eu penso que a escola também, né? Enfim, todas as pessoas que estão envolvidas, a sociedade é responsável, né? Então, são responsabilidades em diferentes níveis e em diferentes graus, mas todos nós somos responsáveis. A gente tem que recuperar, eu acho que o senso de comunidade. Que as telas quebraram, né? Com isso. Então, é muito o indivíduo. Mas é isso, né? Aquela frase de que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, também um adolescente, né? E as pessoas estão muito com esse não é o meu problema, né? Mesmo em algumas escolas a gente observa isso. Então, a criança ou o adolescente, estamos falando de adolescente, ele começa a apresentar algumas dificuldades, algumas escolas não querem lidar com isso, então vai para o psicólogo. Não é o psicólogo que tem que lidar com isso, né? É a família que tem que lidar com isso. Nós não. Nós estamos aqui para a transmissão do conhecimento, ponto. Não é? Pensando que hoje as crianças ficam um tempo considerável nas escolas, né? Os adolescentes, não é? Então, e a escola não quer, algumas escolas não querem lidar com isso. Tem algumas escolas não que têm um olhar muito bacana, mas tem outras que não querem se envolver com essas questões, né? O Val, eu já ouvi um pouquinho sobre isso, queria que você me falasse. Qual a diferença entre pais que são presentes, independente de eles serem ou permissivos ou muito severos, mas são presentes, de pais que são ausentes? Assim, qual a diferença e o impacto disso? Você já falou um pouquinho no começo, eu queria que você falasse mais, porque eu acho isso interessante, né? Qual o impacto disso para um adolescente, para uma criança? Então, aqueles pais que são presentes, mas que não dão lugar, uma escuta, não é, para o adolescente, embora ele seja presente, ele também não é uma relação de cuidado, não é uma relação que permite o crescimento e o desenvolvimento, porque não tem escuta. Então, na série, os pais estavam ali.
Né? Tá todo Então, mundo dentro de é. casa, não é verdade? Mas, então, existia a presença física. Mas quando nós falamos em presença, a gente fala, nós profissionais de saúde Exato. mental, num outro nível de presença, né? Numa presença de afeto, de olhar, de escuta, não é? Então, esse pai que é presente, mas não escuta, não confere um lugar para esse filho, ele está sendo tão abandonador quanto aquele pai que não está presente. Entendi. Entendeu? Não é só corpo, nesse né? sentido, exatamente. Não é só a presença física. Né? O que os adolescentes precisam é de outro tipo de presença. Certo. E, Ana, eu lembro muito da cena no final, tem a cena do pai, depois que o menino... Acho que é aniversário do menino? Do pai. Do pai, né? E ele fala que ele mudou o depoimento e que ele se colocou como culpado, né? Aí a família desmorona, o pai desmorona, né? É interessante que você já adiantou um pouquinho sobre esse pai que não era o pai, mas não fazia a validação emocional. Exato. Né? Mas eu me lembro dele falando como, né? Você percebia que ele desabou porque ele não tinha ideia do que estava se passando e da gravidade, né? E aí eu te pergunto, até que ponto os pais eles podem e conseguem saber o que se passa com o filho? Então, os pais, esse pai em específico, eu me lembro na hora que ele recebeu esse telefone, spoiler brabo, na hora que ele recebeu o telefonema, eles estavam no carro e o adolescente achava que falava só com o pai, lembra? Isso. E ele estava falando com a família inteira, sem saber. E ele falou, disse isso, né? Então eu vou confessar. E o pai fica em absoluto silêncio. E a mãe entra para falar de qualquer outra coisa. Então, uma comunicação super importante, né? Tipo, um ponto de virada. E ele recebeu o silêncio, né? Ou seja, ninguém falou, puxa, meu filho, né? Que bom. Sendo que, por exemplo, né? Finalmente, sei lá, você vai mudar o seu discurso. Porque esse mesmo pai tinha sentado do lado desse menino no primeiro episódio e visto com os próprios olhos. E não queria acreditar no que viu. Eles viram Ele a filmagem, denegou, né? exatamente. Ele denegou dentro da própria cabeça. E ele depois comenta sobre isso mais pro final. Mas aí você pergunta, dá para os pais saberem de tudo? Certamente tudo não. Em outra pesquisa sobre o sofrimento de crianças e adolescentes, que, desculpa, eu não lembro a fonte agora, mas o relato de sofrimento, ele é... vamos dizer, o número, né, em termos de porcentagem, ele é muito elevado. E havia a pergunta em seguida, com quem vocês falaram sobre isso? A resposta da maioria, ou quase maioria, com ninguém. Né? Então, muitas vezes, os pais não conseguem, de fato, saber. Os pais não vão saber tudo. O que me parece ser muito, muito importante é ter isso que a Val descreveu como um espaço de escuta. Porque a gente, como pai, como mãe, muitas vezes busca logo dar uma solução, um sermão, ou coloca em perspectiva, né? Ah, mas você é tão jovem, você já está pensando isso, numa espécie de desqualificação daquela vivência que o adolescente está trazendo. E é isso que ele não precisa. Então, a gente precisava de se colocar muito junto do adolescente, mas um jeito um tanto mais desarmado, menos defendido, se colocar mesmo numa espécie de estar ali na horizontal com ele, buscando entender os seus gostos, o que aconteceu, mas assim, ouvir esse relato para poder, de fato, conhecê-lo, né? Porque a gente tem no ímpeto, acho que de bem criar, de bem educar, a gente acaba atravessando, às vezes uma fala curta, por exemplo, eu na sua idade, esvazia quase que por completo, sobretudo para o adolescente que sente com intensidade potencializada, as coisas às vezes basta para esvaziar tudo o que ele falou. Esse ano, a sua idade é terrível. Nossa. Né? Porque são momentos diferentes. Exato. Pessoas diferentes. Mundos diferentes, né? Uma coisa que me marcou muito também nessa série, pegando o gancho que a Ana traz da desqualificação, né? Me chamou muito a atenção
o corpo do pai e o corpo do filho. Não é? Então, ele um adolescente, franzino, magrinho, não é? E o pai mais encorpado, tatuado, forte. E, ao final, no último episódio da série, é aniversário do pai, chega um cartão dele com um desenho do pai. E aí a mãe fala, lembra quando ele desenhava? Né? E aí, num determinado momento, eles começam a trazer isso, né? Do quanto aquilo que ele tinha de próprio dele, que era o desenho, né? Não foi acolhido, percebido, valorizado pela família, foi desqualificado. E aí o pai começa numa discussão que porque ele, pai, apanhou muito na infância, ele não queria reproduzir isso no filho, então ele leva o filho para praticar esportes. E aí ele fala que ele via que aquilo não estava em sintonia com quem era o filho, né? Ele leva para jogar futebol e tudo mais, né? Então, veja, eu acho que isso também escancara o que a Ana traz, né? Daquilo que é próprio, da essência, da identidade de quem é aquele adolescente, muitas vezes não é valorizado, é desqualificado. Então, assim, quem ele era desqualificado. O que abre a porta para ele, então, estar nesses outros grupos que trazem uma qualificação de alguma forma no lugar. Ana, e quais os sinais, assim, para os pais, né? A gente está falando em pais de distúrbios mentais, assim, que podem aparecer antes de alguma coisa, antes de um surto, antes de um ato extremo. Tem alguma dica para os pais ficarem atentos a sinais? Eu acho que a primeira dica talvez seja: pais, não esperem sinais. Tomem a iniciativa de estar muito junto com seu filho. De estar, até, retomando a série, lembra o momento onde o policial levou o filho para almoçar? Ali no episódio da escola, onde o filho até se surpreende com o convite. Ele fala... Você nunca fez isso? A gente não faz isso. Ele, não, hoje vamos, né? Então, acho que foi esses gestos como esse, de tomar a iniciativa de estar junto com o seu filho, eles podem ser muito mais preventivos do que a gente supõe. Dito isso, eu acho que tem vários sinais que os pais e mães podem observar nos seus filhos que podem ser indícios de que alguma coisa não vai bem, né? Então, por exemplo, variações com o corpo, variações de peso, né? Que se dão, às vezes, muito rapidamente, se o adolescente emagreceu demais ou ganhou muito peso em pouco tempo. Ou, por exemplo... mudou muito o jeito de se vestir, passou a usar só, de repente, roupas muito compridas ou muito escuras, porque a vestimenta é um jeito também de expressão, né? Então, ele quer dizer alguma coisa com aquilo, com certeza. O seu adolescente quer dizer alguma coisa com como ele se veste. E também, claro, as mangas compridas podem esconder os cuttings. Verdade. Né? Então, é um sinal, é um pequeno detalhe, porque, de fato, o adolescente, às vezes, que não se sente à vontade com o próprio corpo, e isso é absurdamente comum, né? Ele pode querer se vestir com essas roupas. Mas, por exemplo, um adolescente que não está tendo energia para participar nem das atividades que ele gosta, tá sempre cansado, quer sempre ficar no quarto, isolado. Às vezes rompeu com o grupo que ele estava, mas não tem mais nenhum grupo, né? Rompeu com o grupo da infância, o que às vezes é meio normal. Muda de escola, às vezes muda de turma dentro da mesma escola, né? Mas, assim, ele não fez novos vínculos. Também pode ser um indício. Eu consigo... em breve pensar em mais, aí eu vou falando. Você acha que os pais devem vigiar as redes sociais? Ou que história é essa de privacidade? Que eles têm que ter todo mundo falando, não, eu tenho privacidade, eles falam, né? Mas a gente tem que vigiar, não tem? Tem que vigiar. Me ocorreu desculpa, eu tô meio... nada na resposta. Pode falar. Mas, por exemplo, também outra coisa que me ocorre de falar é os adolescentes que às vezes estão com muitas queixas de dores.
Dor de cabeça, dor nas pernas, muitas dores para não participar, para não engajar, ou na escola, ou nas coisas que eles têm o hábito de fazer. Muitas queixas, muitas dores, às vezes podem traduzir. Mas quando é demais, sabe? Porque uma vez ou outra, ou se querer ficar mais no quarto, é da fase. Mas uma vez ou outra, assim, ok, né? A gente entende. Mas quando isso fica muito recorrente, também. E, claro, a expressão própria da angústia, que é o choro, sem conseguir parar, né? Manifestações de afeto muito, muito intensas. É preciso prestar atenção. E outra coisa muito importante, não tome por qualquer coisa quando o seu filho fala de morte. Me deu vontade de sumir, quero morrer, não deixe para lá. Sim. Né? Deixa sempre esclarecido para o seu filho que ele, se ele não quiser, ele não precisa necessariamente falar com você, mas que tem profissionais que podem escutar isso que ele está pensando. Filho, vem cá, você pensa mesmo nisso? Eu sei que você falou, às vezes, no calor do momento, mas explica para a mãe, explica para o pai. Você tem esses pensamentos? Isso acontece com frequência? Né? Acho que é importante a gente não deixar passar isso. Muito bom. Preciso ficar atento mesmo, né? E em relação à vigilância nas redes sociais, devemos entrar, ter o controle das senhas? O que vocês acham? Eu penso que eles precisam de monitoramento e supervisão constante, né? Mas o que é muito claro para mim, claro, o adolescente, quando ele fala eu quero a minha privacidade, ele também está falando, eu quero o meu contorno, eu quero constituir um lugar, né? Eu quero ter uma fronteira com você, exato, né? Então, ele está fazendo algumas demarcações ali que são muito importantes. Agora, o que é muito claro para mim é que esses conflitos de privacidade surgem muito em famílias onde as relações são muito conflituosas. Entendeu? Onde os pais são muito invasivos, onde os pais não têm a escuta, como a Ana colocou, né, de desqualificar. Nessas famílias, nesses ambientes, então, essa questão da privacidade, ela vem com muita potência. Então, assim, é o adolescente que quer ficar com a porta fechada o tempo todo, é o adolescente que quer ficar trancado, é o adolescente que não quer que os pais vejam celular, vejam nada, porque já existe um conflito anterior, entendeu? Então, esse é só a ponta do iceberg, porque o adolescente que tem uma relação próxima com os pais, os conflitos não se dão nessa intensidade, não é? Claro que é natural, como a Ana falou, que ele fique no quarto e tudo mais, mas o adolescente é um ser social também. Então, quando as relações que ele tem com os pais são relações de qualidade, ele vai interagir, ele vai contar, ele vai comunicar, ele vai perguntar, não é? Ele vai ter a intimidade dele, mas ele vai estar ali com os pais. E quando não tem, ele vai se fechar mesmo. Então, não adianta, hoje em dia se fala muito em controle de tempo do adolescente na tela. Não adianta você controlar o tempo se você não sabe o conteúdo que ele está consumindo, não é? Então, eu vejo muito isso. As famílias que conseguem, apesar dos conflitos, ter uma proximidade maior, esses conflitos de privacidade são muito sutis, assim, são muito próprios, aqueles próprios da adolescência. Os pais sabem quem são os amigos, né? Então, muitas vezes, os pais querem verificar o WhatsApp, com quem você está conversando e tudo mais, porque eles não fazem a menor ideia de quem é o grupo de amigos dos filhos. Agora, aqueles pais, né, que estão presentes, de fato, na vida do filho, né, ele sabe quem são os amigos, ele sabe com quem ele está conversando, né, ele sabe qual é a qualidade daquelas relações, né? E eu acho que até percebem também quando há algo estranho. Já aconteceu no meu caso, né, dos meus filhos, eu perceber conversas estranhas. Porque agora, né, tem essa questão, né? Você tem pessoas dentro da rede que simplesmente começam a conversar e se fazendo por outras. Era esse caso.
né? Eram pessoas que eu não fui a fundo, eu simplesmente cortei o que estava acontecendo, mas era perceptivelmente eram pessoas que se disfarçavam de... Foram 2 casos, se disfarçavam. Eu tenho meninos, se disfarçavam de meninas. Só que era a conversa começava a ir para um lugar muito esquisito, sabe? É uma coisa que vai bem lenta, mas na conversa perguntavam como são seus pais. Ah, não fala não para seus pais, porque eu também estou falando escondida dos meus. Ninguém precisa falar escondido com um amiguinho, concorda? Não, Sim, claro. sim, Se você está fazendo uma amizade, não precisa se Claro, esconder. não. Né? Sim. Então, assim, é isso que eu falo, sabe? A gente tem muito medo desse tipo de coisa. É claro. Gente estranha que entra se camuflando, né? Sim. De outras pessoas para fazerem coisa que a gente não sabe. É. Ou, por exemplo, o caso dessa menina do desafio do desodorante. Sim. Que estava sozinha com o celular. É uma menina de 8 anos, gente. Depois desse caso, teve todo... Desculpa só te Imagina. cortar, Ana. Aquele caso numa escola da Zona Oeste de São Paulo, que vários alunos do ensino médio foram expulsos, não é? Por praticar cyberbullying com aqueles que estavam chegando. E, recentemente, nós tivemos, a semana passada, o caso daquela garota que foi encontrada na escola, desacordada, num colégio da região de Higienópolis também, não é? Então... As coisas pipocam, né? Bastante. É impressionante. Aí eu queria, acho que vocês me deram um bom gancho para a gente falar. A gente falou muito sobre várias assim, instâncias, né? Pais, né? Família, escola, amigos. Gente, mas e as empresas que estão ganhando muito dinheiro com isso? E as Big Techs? Eu queria saber a opinião de vocês sobre a responsabilidade dessas empresas e se vocês são a favor da regulamentação. Absolutamente. Eu acho que isso é uma medida que precisa entrar mesmo em vigor o quanto antes. Assim, acho que a gente pode fazer isso, tem como exigir esse tipo de vigilância e regulamentação das redes. Imagino que eles tenham recursos para poder fazer isso, mas talvez eles também se surpreendam com o tamanho, com o volume, assim, como é caudaloso, né, essa questão. Eu imagino que eles vão precisar mesmo entender como fazer isso, porque eu imagino que vai ser extremamente necessário, né? Vários governos já estão adotando abolir o celular das escolas. Acho que isso veio, né, na esteira desse adoecimento dos adolescentes, de crianças e adolescentes. Acho que foi uma medida que já foi um pouco, talvez, retardada, mas precisou ser em função da pandemia, eu acredito. Mas eu acho que nunca é tarde, porque a gente vai mitigando o dano também. Né? Eu acho que absolutamente são empresas que precisam ser responsabilizadas, e assim como o Brasil é referência em um monte de legislação, né? A gente poderia também tem relação à tecnologia, legislação, muitas coisas. Né? Exato. A gente poderia também, quem sabe, capitanear, né, esse movimento aí de regulamentação. Eu concordo com a Ana. E eu penso que elas precisam ser responsabilizadas também no que diz respeito à privacidade, à preservação dos dados do usuário, à preservação de cyberbullying, ao controle de conteúdos que são publicados, né? E é lamentável que a gente tem percebido que nos Estados Unidos, a Meta, enfim, ela tirou o controle dos conteúdos. A mediação, né? A mediação né? que fazia, né? E isso é muito... É preocupante demais. Eu li uma vez uma notícia no UOL que um adolescente que entra no TikTok e vai procurar um conteúdo, por exemplo, como suicídio, ele tem acesso a inúmeras informações em questão de segundos. Não é? E tá aí. Isso é sério. Né? Muito. Então, eu sou muito favorável também, como a Ana, essas empresas precisam ser responsabilizadas, sim.
No Brasil a gente tem uma série de tentativas, né? Eu até estava lendo ontem que existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados específico sobre o tratamento de crianças e adolescentes em redes. Eu não tive tempo de ler o projeto. A gente teve a PL das fake news que acabou estacionando, né? E aí, de novo, como a gente comentou na série, também acaba virando uma discussão política, né? É uma loucura, eu acho, assim, você discutir, colocar questões, liberdade de expressão. Gente, vamos falar na real, liberdade de expressão versus o que está acontecendo com esses adolescentes. Não se trata de liberdade de expressão. Não, Liberdade de expressão é uma coisa que vai até aquela coisa, o conceito básico de direito, né? Ele vai até o lugar onde começa o meu direito. Então, meu direito de falar e de publicar coisas absurdas, de publicar sobre crimes e de prejudicar a vida de crianças e adolescentes até acabando em morte, não tem desculpa, mas... Sabe, claro. É uma loucura, né? E é uma questão, né? Porque, assim, muitas vezes existe esse ataque a alguém... E o estrago que isso faz é um pedido de desculpas. Não é totalmente proporcional. E às vezes, isso quando a gente consegue achar quem fez o estrago. É verdade. Né? Geralmente as pessoas se escondem no anonimato para não responderem por isso. Quer dizer, como que fica? No direito normal, todo mundo responde pelo que faz e é identificado. Como que na rede você não se identifica? Né? É um absurdo, né? Eu até aqui no PitayaCast teve um vídeo que apareceu. Às vezes aparece, assim, mesmo sendo um conteúdo que eu até julgo ameno, né? Tem gente que quer perturbar, né? Então apareceu uma pessoa falando que num vídeo tal que aquelas informações eram fake news. E aí ele escreve, só que ele escreveu exatamente o que o entrevistado falou. Aí eu respondi, olha, primeiro, você se identifique, né? E segundo, porque eram aqueles nomes esquisitos que você não sabe nem se é verdadeiro, né? Ou não. Mas acho que você não assistiu o vídeo porque a pessoa está dizendo exatamente o que você falou. Então, só que é uma pessoa anônima. Né? E é assim, né? Sim. Mas acho que a simultaneidade com que a gente está vivendo isso junto com as instituições não facilita, né, esse processo. A lei precisa muito ser repensada, atualizada. A gente precisa poder contar com as nossas instâncias organizadoras de governo, de regulamentação, para poder fazer esse papel. Ele é muito importante. Né? Porque a impunidade, ela acaba potencializando proliferando isso. também. Motiva, né? Com um fator motivador, né? E o quanto antes, porque a rede social, ela é muito rápida. Na CPI das Bets que houve essa semana, a relatora estava falando, né, sobre os stories do Instagram que depois, os primeiros 3 a 5 segundos, eu acho, ou 2 a 4 segundos é onde você captura a atenção da Então, imagina a velocidade assim, a forma de comunicação mudou tanto, né? E depois de 4 stories a atenção tende a cair, né? Aquele conteúdo vai ser abandonado. Então, é uma forma de comunicação que é muito nova, mas a gente precisa estar, vamos dizer assim, sintonizado com o quão rápido as coisas estão mudando. E a lei também precisa, porque, de fato, isso urge, né? É verdade. Muito bem. Valdeli, Ana, muito obrigada pela conversa. Obrigada, Flávia. Obrigada. Obrigada a você também por ter assistido. Não se esqueça de deixar o seu like. Se está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast, deixe estrelinhas. E nós estamos no Instagram, @PitayaCast. E se você assistiu até agora, gostou desse conteúdo, passe para as amigas e amigos no WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau.